Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam muito bem-vindos ao Carol Cats. No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre os 8 erros mais comuns que os tutores de gato cometem. Geralmente porque a gente não se prepara antes de levar o nosso gatinho para casa. A verdade é que são muitas histórias, muitos apelos. Tenho certeza que não somos só nós veterinários que escutamos tudo isso. Você compartilha nas redes sociais muitos gatos perdidos, gatos que caíram do prédio, dos apartamentos, das sacadas de prédios, precisaram de atendimento. O gato que desapareceu não voltou mais. Ou então aquelas pessoas pedindo ajuda porque os seus gatos estão esquisitos, com comportamentos que eles nunca tiveram, fazendo xixi fora da caixa de areia, subindo em tudo, derrubando tudo no chão, miando demais. Gatos que estão obesos a ponto de não estarem brincando, de não terem as suas atividades normais. Você vai passear no pet shop, aquele domingão que a família está sossegada. Vamos lá dar uma voltinha, a gente precisa comprar uma ração, mas a gente já aproveita para dar uma olhada nos bichinhos, nos brinquedinhos. E aí você passa na frente do banho e tosa e vê aquele gato de pelo longo, cheio de nó, que inevitavelmente vai precisar ser totalmente tosado, porque não dá para escovar. Tem muito nó. E isso quando a gente não agrava essa situação e acaba tendo aí um problema de pele mesmo, por conta desses nós. Todas essas historinhas, todas essas situações que eu tenho certeza que vocês que são gateiros já se depararam com isso inúmeras vezes. Escreve aí pra gente, deixa nos comentários dos vídeos algumas coisas que vocês já escutaram ou que pediram ajuda de vocês para resolver. Eu tenho certeza que todo mundo já passou por isso. Mas a verdade é uma só. Essas situações acontecem principalmente porque nós não nos preparamos para ter os nossos gatos. A gente não sabe, muitas vezes, o que é que a gente precisa oferecer para esse gato, como é cuidar de um gato. A gente não faz isso antes de levar o nosso bichano para casa. E aí, essas situações acontecem no meio ali já da sua rotina, da sua convivência, você se depara com algo parecido com isso. Quando a gente vai levar um pet para casa, agora, independente de falar de gato, pode ser um cachorro, pode ser um passarinho, um ratinho, não importa o animal que você queira ter como um animal de estimação dentro de casa. A gente precisa, em primeiro lugar, saber como é a natureza desse bicho. Ah, é um gato? Primeiro, será que eu tenho o perfil ideal para ter um gato? Ou pensando de outra forma, será que o gato é o melhor animal de estimação para mim e para minha família? Será que é um cachorro? Será que é um aquário? É o mesmo raciocínio para todo mundo. O que é que esse bichinho precisa? O que é natural dele? Como é essa espécie? Esse é o primeiro raciocínio. A gente precisa conhecer a espécie, saber como ela é normalmente, sem a minha interferência, para que eu analise. Será que eu vou conseguir oferecer tudo para ela? Será que a minha casa é adaptada? Será que vai dar para eu fazer as modificações e eu vou conseguir dar a rotina que esse animal precisa, todos os cuidados que ele precisa? Esse é o primeiro ponto. Quando a gente vai ter um filho, a gente se programa. Agora eu acho que é o momento de ter um filho humano, porque o gato também vai ser um filho, Mas a gente se programa, a gente monta o quarto, a gente provavelmente já tem ali um plano de saúde, a gente pensa em várias coisas antes desse bebê nascer. E é assim que a gente tem que fazer com qualquer outro filho de qualquer outra espécie. Aí você vai falar para mim, Carol, você é muito chata. Acidentes acontecem. Eu engravidei sem planejar. E aí, o que eu vou fazer? Pode ser. Da mesma maneira,
Eu achei um gatinho. Não estava pensando em ter um gato, nunca tive. Um gato apareceu na minha casa, mas eu vou adotar, tô com dó dele, ele tá mal cuidado, eu quero tratar e vou ficar com ele. Com certeza essas situações acontecem, a gente também se depara com isso. Quando é um acidente, quando é algo inesperado, a gente não se desespera, mas a gente corre um pouquinho atrás do prejuízo. Então, dá uma acelerada ali, dá uma pesquisada, pergunta pra gente o que você precisa ter e o que você precisa saber para ter esse gatinho, para manter ele que acabou de chegar na sua casa. A gente corre um pouquinho, tenta adaptar tudo, no final vai dar certo. Eu não tô querendo ser chata, mas se a gente pode programar, o ideal é que a gente faça tudo de uma maneira realmente esperada, realmente tranquila. Se a gente tem essa possibilidade, por que não? Esse é o recomendado. E é aí que a gente vai falar desses erros que são comuns entre os tutores de gatos. O primeiro eu já falei, que é a questão de não conhecer a espécie. Isso acontece muito com gato, a gente acaba levando ele para casa considerando que ele é um cachorrinho pequeno e que ele vai precisar das mesmas coisas que um cachorro precisa. Esse é o principal erro que as pessoas cometem, é a maior bobagem que a gente pode fazer, comparar gatos com cães. O cão é uma espécie com características próprias e necessidades próprias. O gato é uma outra espécie completamente diferente do cão, com outros hábitos e com outras necessidades. Não dá para comparar. Se você tem cachorro, já teve e quer ter um gato porque você acha que vai ser parecido cuidar, não faça isso. Claro que você pode, deve querer ter um gatinho. O segundo erro mais comum é não preparar o ambiente, a casa, antes do gato chegar e não adaptar esse gato a esse novo ambiente. Ou seja, você não tela sua casa ou seu apartamento, não faz o enriquecimento ambiental dos seus cômodos para o seu gato, não tem lugares para ele subir, prateleiras, nichos, não tem às vezes algum lugar seguro que ele possa ficar sem que fique todo mundo passando, mexendo com ele, como se fosse o porto seguro dele mesmo para descansar. A gente não tem esse espaço, a gente não sabe onde vai colocar a caixa de areia, então elas ficam todas enfiadas na área de serviço ou dentro do banheiro. A gente não integra isso na nossa casa e quando o gato chega, a gente simplesmente coloca ele lá. A gente não faz uma adaptação, não vai liberando esse gato aos poucos para ele entender esse novo ambiente. Não tenho arranhadores em número suficiente, às vezes em tamanho ideal, não tenho brinquedo, ou seja, a minha casa não está pronta para receber esse gato. Ele vai começar a interagir com esse ambiente da maneira que ele precisa, mas não necessariamente no lugar que você gostaria que ele subisse, com o brinquedo que você gostaria que ele tivesse. Ele não vai arranhar o lugar que seria ideal, ele vai arranhar o seu sofá, o seu colchão. Talvez ele tenha problemas, comece a fazer xixi fora do lugar, porque as caixas de areia não estão adequadas. Se você não telou a sua casa, é o gato que vai sair pela janela, que vai correr pela porta, que vai escalar o muro, talvez se perca e alguma coisa aconteça. Tudo isso a gente precisa pensar antes de levar o gatinho para casa. Claro, ele apareceu, foi o acidente que a gente falou, então você vai correr atrás de adaptar tudo isso o mais rápido possível. E enquanto você não faz isso, o seu gato fica seguro num espacinho ali da sua casa, num cômodo, até para ele começar a se adaptar e você conseguir organizar tudo isso. Terceiro erro comum: as pessoas negligenciam a rotina do gato. O gato é aquele animal dorminhoco que fica sossegado, deixa ele lá, ele não precisa fazer nada, não precisa passear, não precisa brincar, tem um pote de água, tem um pote de comida, uma caixinha de areia, tá tudo certo, eu posso trabalhar o dia inteiro e meu gato vai ficar tranquilo em casa, porque ele só dorme mesmo. Esse é um raciocínio muito comum que a gente precisa começar a parar de reproduzir. Gatos precisam de rotina.
São animais extremamente metódicos, eles precisam que algumas coisas aconteçam todos os dias, de preferência no mesmo horário. Por isso que é bacana a gente fazer rotina. É bom para a gente e é bom para eles. A gente tem que estimular esses gatos com brincadeiras, com treinamento. Precisa educar o seu gato. Não é deixar o seu gato fazer tudo aquilo que ele quer e aí você começar a ter problemas dentro do seu dia a dia e descontar em cima do animal, por exemplo. Se a gente tem rotina bem estabelecida, se a gente oferece todo aquele estímulo que o gato precisa, a gente evita determinados problemas. Até mesmo as arranhaduras que eu comentei, o xixi fora do lugar. Às vezes você adaptou sua casa, tá tudo em ordem, os cômodos, tudo bonitinho. Mas o gato não tem brincadeira, ele não tem rotina, não tem estímulo, ele fica estressado. E você pode sim ter alterações aí de comportamento por conta desse estresse, por conta dessa falta de ter atividades diárias. E nós precisamos estimular o nosso gato. Não é só deixar os brinquedinhos ali na casa para ele brincar sozinho. O ideal é que a gente tenha kits de brinquedos e que a gente faça rodízio desses kits. Por exemplo, você pode ter 2 ou 3 e aí você troca 2 vezes na semana. Tira aqueles brinquedinhos e coloca outros. Quando você tira, você pode até lavar esses brinquedos para mudar um pouquinho o cheiro. Quando eles voltarem para o ambiente, o gatinho vai se sentir muito mais estimulado a brincar. Eles têm que ter esse tipo de brinquedo que fica disponível, mas alguns deles a gente usa numa brincadeira. Uma varinha com pena, brinquedos que tem cordinha, ratinho que você puxa. Esse tipo de utensílio é para você utilizar com o seu gato, para você estimular ele a brincar. Brincou bastante, gastou energia física, psicológica, nada melhor do que ganhar uma recompensa, que pode ser, por exemplo, um sachêzinho. Isso funciona, vai fazer com que vocês criem um vínculo muito importante e que esse gato fique confortável, que ele manifeste todos os comportamentos que são naturais e fique estável. Se a gente não faz tudo isso, é bem provável que a gente tenha gatos com instabilidades, gatos estressados, gatos frustrados, e aí isso vai começar a te incomodar também. Um quarto erro muito comum: não se preparar para cuidar da saúde clínica do nosso gato, ou seja, levar ele no veterinário. Só que cuidar da saúde física ou clínica não é na hora que o gato fica doente. Nós temos que pensar nisso para a gente também. Nós precisamos fazer prevenção, ou seja, check-up preventivo. Tomar vacina. A gente não toma vacina quando a gente fica doente, necessariamente. Em alguns casos, sim. A vacina é preventiva, o remédio de verme é preventivo, os check-ups, né, que são os exames de rotina, e tratar alguma coisinha ali. Isso a gente precisa se programar para fazer, e é algo que os tutores negligenciam demais. Às vezes a gente pensa que o nosso gato não sai, então ele não vai pegar pulga, ele não vai ter verme, nenhum outro tipo de parasita. E gatos são animais extremamente fortes, quase não ficam doentes. Ele não vai sair de casa, não preciso castrar, deixa ele. Isso é muito comum e traz também problemas associados a esse tipo de raciocínio. O seu gatinho em algum momento pode ficar doente e aí você vai ter que correr para tratar desse gato. Então, por que não se preparar para isso? Esse é o mais importante. No momento em que ele ficar doente, como é que eu vou arcar com esse tratamento? Como é que eu vou levar no veterinário? A gente precisa ter isso planejado. Você vai fazer uma poupança para quando o seu gatinho precisar de atendimento? Talvez você procure um plano de saúde para ele que possa te atender de uma forma bacana. Putz, Carol, eu não tenho condições. Não dá para ter plano de saúde. Agora eu não estou conseguindo fazer uma poupança, mas eu sei que existem hospitais públicos e eu tenho como levar ele no hospital público a hora que eu precisar. Tudo bem?
É uma opção, você pode, né, fazer isso se você precisa e não tem condições de pagar pelo tratamento, mas lembra que a medicação você vai ter que comprar. Às vezes, algum procedimento mais específico, uma cirurgia um pouco mais complexa, pode ser que você não consiga no atendimento público. Às vezes o hospital está muito cheio, tem alguma condição ali que a gente não consiga o atendimento, então é sim uma possibilidade, você pode contar com isso, mas lembre que algum custo você acaba tendo. Transporte, muitas vezes, como é que você vai chegar no hospital, como é que você volta para casa, quantas vezes você vai ter que levar o seu gatinho para esse hospital. Da mesma forma, você precisa ter o plano A e, de preferência, o plano B. Como é que eu vou fazer? E sempre fazer a rotina preventiva. Isso evita com que a gente leve um susto muito grande lá na frente. Se a gente acha um probleminha no começo, é mais fácil da gente tratar. E tratando de forma preventiva, geralmente a gente gasta menos, por incrível que pareça. Parece que você vai gastar um dinheirão, porque toda hora vai fazer exame, toda hora vai tomar vacina. Não é bem assim. A gente evita problemas piores e gastos maiores também. Pense nisso, lembre que isso é importante, em algum momento você vai precisar ter tudo isso muito bem planejado. O quinto erro que os tutores mais cometem: não saber como fazer a manutenção da pelagem e da pele do seu gato. A gente precisa saber que diariamente nós temos que escovar os nossos gatos. Sempre tem que ser todos os dias? A gente pode até falar que depende. Cada gato tem uma característica. Nós temos pelos curtos, pelos médios, longos, muito subpelo, pouco subpelo. Isso vai dar diferença nessa rotina, o quanto escovar, que tipo de escova utilizar, tem diferença também. Esse gato tem que tomar banho, precisa fazer tosa ou não? Como é toda essa manutenção de pele e de pelagem? Você precisa pedir orientação para um profissional especializado nesse tipo de cuidado. Se você vai trazer o seu gato para casa, você já sabe. Se é um gato de raça, você sabe qual é o tipo de pelagem. Se é um vira-latinha, que às vezes você não tem certeza, você vai se adaptando conforme esse pelo for se desenvolvendo. Mas é importante que você tenha ciência de que você tem que escovar o gato. Se você vai trazer o seu gato filhotinho, precisa ir habituando ele desde pequenininho. Se você pega um gato adulto que talvez não aceite muito bem essa escovação, a gente tenta trabalhar isso de outra maneira, de uma forma tranquila. Deixa aí nos comentários que a gente ajuda você nessa situação, mas a gente precisa cuidar desse pelo. Escovar faz parte, principalmente para quem tem pelo longo. Acontece, como eu dei o exemplo no começo do vídeo, de situações que a gente já viveu, de chegar no pet shop e um gato cheio de nó. E aí não tem mais o que fazer. Não dá para escovar, a gente não consegue dar o banho nesse gato cheio de nó, porque a chance de ficar uma umidade ali que o secador não vai tirar é muito grande, aí eu posso começar a ter problemas de pele, feridas, fungos, etc., dermatites. E aí é o momento em que o profissional fala: olha, eu vou ser obrigado a tosar esse gato na máquina, tirar tudo, porque eu não tenho como fazer. Não precisa chegar nesse ponto. Aliás, não devemos chegar nesse ponto. Se você sabe como é a manutenção do dia a dia, como é a escovação, qual é a escova, como é que você tem que fazer, você não vai deixar o seu gatinho chegar nessa condição em que não dá mais para fazer alguma outra coisa que não seja tosa. A questão de você habituar o gato a fazer escovação, a gente também tem vídeo a respeito disso. E de novo, se você tem dúvida, pergunta pra gente. É algo que a gente tem sim que ensinar o gato, a gente tem que estimular, mas é importante. Formação de bola de pelo também. Será que todo gato tem? Qual é a quantidade? O que é normal e o que não é? Isso é interessante você ler a respeito, você perguntar, entender como é que isso funciona. Gatos de pelos longos formam mais bolas de pelo, mas tem alguns produtos que a gente consegue utilizar para ajudar esse gatinho
a eliminar com mais facilidade e a formar um pouco menos disso. E a própria escovação vai te auxiliar nessa questão. É extremamente importante você saber desses cuidados e fazer isso, colocar isso na sua rotina. O sexto erro comum: não saber alimentar o gato, ou como deve ser a alimentação do gato. Será que a comida tem que ficar disponível a todo momento, ou eu tenho que oferecer em refeições? Se você vai oferecer em refeições, quantas são por dia? É igual o cachorro? O cachorro adulto come 2 vezes ao dia. E o gato? Como será que o gato se alimenta? Não é da mesma forma. Gatos fazem pequenas refeições várias vezes ao dia. Como é então que você vai oferecer isso para o seu gato? Como que você encaixa na sua rotina? O que você pode fazer? Como é que fica o ideal para vocês? Quanto de comida esse gato tem que comer? Qual é a ração? As fases de vida são diferentes. O filhote tem um tipo de alimentação e uma frequência diferente de um gato adulto e de um gato idoso. Tudo isso a gente precisa pesquisar, precisa perguntar para o veterinário antes da gente ter um problema e ter que sair correndo ali para resolver. Qual é o maior, o que mais a gente percebe por conta dos tutores não terem esse cuidado? Gatos obesos. Quanto mais a gente vem passando aí pelo tempo, a gente percebe que os animais também estão ficando obesos. Não é só o ser humano, cães estão obesos, gatos estão obesos e assim por diante. Outros bichos também. É um problema preocupante que pode desencadear aí uma série de outras doenças. Pensando em comportamento, o gato gordo tende a brincar menos, não consegue subir, pode ficar mais estressado, ele pode sentir dor também e por conta disso ele não consegue manifestar esses comportamentos que são naturais. Se a gente não faz ajuste e se a gente não emagrece esse gatinho, sempre com o acompanhamento do veterinário, a gente não pode emagrecer um gato do nada, de repente, tem que tomar cuidado. A gente pode ter aí um gato estressado, um gato frustrado, que vai dormir muito mais, que vai ficar um pouco tristonho, porque não consegue ter a sua rotina ideal. Às vezes o gato está tão gordo que ele não consegue nem fazer a própria autolimpeza, não alcança alguns locais para se lamber. E isso é muito estressante para o felino. Ficar com o pelo sujo, sem conseguir cuidar, é muito ruim e pode trazer problemas secundários a isso. É extremamente importante a gente conhecer como alimentar o nosso gato. Isso também tem a ver com a questão de ingestão de água, que é o 7º erro que as pessoas mais cometem. Os gatos não bebem muita água por conta. Nós temos que incentivar essa ingestão hídrica, colocar fonte, colocar potes, distribuir isso pela casa. Os potes também têm algumas características. Dá uma procurada nos vídeos que a gente já fez a respeito disso. Qual é o potinho ideal para o seu gato beber água? Como é que você distribui isso pela sua casa? E colocar o sachê nessa alimentação. Sachês não são vilões, eles são importantes porque são alimentos que têm uma quantidade de água muito grande. É mais uma forma da gente incentivar, da gente fazer com que o nosso gato ingira muito mais líquido. Isso é positivo. Só que qual sachê você vai dar para ele? Qualquer um? Qual a quantidade de sachê? Se ele come ração seca, a gente precisa equilibrar essa quantidade, descontar da ração seca para oferecer o alimento úmido e evitar que o gato fique gordo e tenha problemas associados a isso. De novo, você precisa saber disso antes, buscar orientação e lembrar que você tem que adaptar isso na sua rotina. Também para a fase de vida, qual é o produto que você vai escolher, tudo isso o veterinário vai conseguir te orientar com muita propriedade. E o 8º erro que eu mais escuto por aí, e talvez vocês também já tenham visto, essa parte que a gente comentou, tá tudo certo. O tutor já tem o gatinho ou tem mais de um gato, tem a rotina em ordem, a casa tá tudo direitinho, já é um gateiro experiente, só que ele traz um novo gato para casa
sem fazer a adaptação correta e sem ter certeza de que esse gato que está chegando está clinicamente saudável. Isso é muito comum e traz muitos problemas. Acontece da gente pegar um gatinho que aparentemente está saudável, mas ele pode ter uma doença que a gente não consegue ver, ele não está manifestando sintoma, mas ele pode ter, por exemplo, um vírus no organismo e vai transmitir para os seus outros gatos se você não tomar os devidos cuidados. O ideal é a gente saber que esse gato é portador desse problema para ver até se a gente pode misturar esses gatos. Será que eu posso levar ele para minha casa? Se eu puder levar, qual é o manejo que eu tenho que fazer para não ter mais gatos doentes daqui para frente? Pode ser uma doença mais grave, às vezes doenças mais simples, mas mesmo assim, a gente tem que se certificar antes de misturar esses animais. É assim que a gente consegue ir controlando doenças infecto-contagiosas. E a adaptação ao ambiente e gato. A pessoa chega com um gato novo, coloca ele lá dentro de casa para ver como é que os gatos vão se entender. Isso é o que eu mais vejo. Só que não é assim que a gente faz adaptação de gato. A gente não tem que colocar todo mundo junto para ver como e se eles vão se entender. Nós precisamos fazer essa adaptação de forma consciente e devagar. Tem etapas para a gente seguir para fazer essa interação e observar como é que vai ser essa adaptação. A gente também tem vídeo no canal falando só desse tipo de situação. Como é que você faz essa adaptação? Ou seja, informação não falta. Basta a gente procurar, a gente ler, pergunta pra gente, tira todas as suas dúvidas a respeito de gatos, mas se prepara antes de você ter um gatinho ou de levar um outro para casa, ou então de se deparar com alguma situação que você não sabe como resolver. Ler, estudar antes, se preparar é o melhor remédio, o melhor caminho para a gente não cometer esses erros que ainda são muito comuns. Eu espero que vocês tenham gostado de todas essas informações. Compartilha com a comunidade gateira e não esqueça de nos seguir nas redes sociais. No nosso canal do YouTube, o Carol Cats, na nossa página do Facebook, Carol Cats, e no Instagram, @vetcarolcats. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.